maravilhoso. Isso, é para estar feliz. Senhor, nós te rendemos graças, Pai, pela provisão que o Senhor derrama sobre nossas vidas todos os dias, Pai. Eu te peço, Senhor, sabedoria para que possamos administrar de forma diligente, amorosa, generosa, todos os recursos que o Senhor derrama sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. O pessoal que vai fazer o discipulado, vai começar uma turma hoje. Vocês estão animados também? Ô, gente, é o tempo bom, hein? Então, eu peço que vocês se dirijam lá para o segundo andar, acompanhem lá a equipe para você começar a sua aula, a primeira aula do discipulado. Glória a Deus. E nós estamos aqui, nessa manhã gloriosa, maravilhosa, culto de ceia. Ô, gente, eu gosto demais de culto de ceia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia já para a gente começar. Lá em Efésios, no capítulo 4. Obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Chegou, Efésios 4, verso 1. E o culto de ceia é feito, né, como um sinal, como algo que a gente faz para recordar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E aí, no finalzinho, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero falar nessa manhã também algo que é muito importante, muito precioso, que nós agora temos acesso por intermédio de Cristo, que está garantido a nós por causa da dispensação, por causa do tempo que nós vivemos, que é a nova aliança. Amém? Cristo, Ele conquistou para nós, Ele deu por intermédio da obediência dEle, por daquilo que Ele fez na terra. Ele nos garantiu, então, quando nós nascemos de novo, algo muito especial, que é o Espírito Santo fazendo morada em nós. Ô, gente, isso aqui é presente bom na vida é esse. O próprio Espírito Santo, aquele que traz, aquele que é um com a Trindade, aquele que também é Deus, fazendo parte de nós, fazendo morada em nós. Pensa que coisa digna de você louvar mesmo o Senhor, de você levantar as mãos e dar graças. E aí, com isso, o que o Espírito Santo faz, né? O que é? A gente fala muito sobre o Espírito Santo, fala muito sobre o batismo no Espírito Santo. E aí, se você também não sabe muito bem a respeito disso, no final do culto você vai ter a oportunidade de saber. A nossa equipe está aí treinada, especializada para poder te ensinar. Mas o Espírito Santo, ele tem uma ação, uma participação na nossa vida que nos garante, que nos permite sermos capacitados para fazer algo em nome do Senhor. Amém? E aí eu quero começar lendo com você Efésios, no capítulo 4, verso 1. Você já abriu sua Bíblia, né? Amém. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O apóstolo Paulo, então, ele já começa aqui esse capítulo falando, olha, vocês têm um jeito certo de viver, então vocês zelem por viver assim. Uma maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, glória a Deus, suportando uns aos outros em amor. Que coisa maravilhosa. Quanta coisa impressionante, eu diria assim, nos dias de hoje, tem nesse versículo. Na minha Bíblia aqui deu 3 frases. Sejam humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros e para poder fechar com chave de ouro, cerejinha do bolo, em amor. E aí, acontece que a gente vive no mundo, né, que muitas palavras esvaziaram seus significados. E amor é uma delas. A gente usa a palavra amor, às vezes, para poder falar ou se referir a uma coisa que a gente gosta, ou até usando a palavra amor no sentido onde claramente não tem amor. Não é mesmo? Às vezes a gente ama um bolo de chocolate. Eu gosto muito. Mas será que eu poderia falar que eu amo algo assim, sendo que amor é algo que expressa a plena divindade de Cristo? Aquilo que é a expressão do Senhor, aquilo que é a essência dele,
Aquilo que por meio dessa palavrinha, que a gente às vezes nem sabe o significado numa profundidade tão grande, deu o seu único filho em favor de nós, para que o mundo não sofresse, não fosse condenado, mas que tivesse vida e vida plena. Fica aí para você pensar. 3. Faça todo o esforço, olha só, tem esforço aí, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Faça todo o esforço, tem uma participação nossa, eu tenho que me dedicar, tenho que me esforçar para poder conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É muito todos, é tudo. Significa que é um só Deus, um só batismo, uma só fé, uma só confissão, um só pensamento. A gente vive segundo uma só esperança. Viver a plenitude de Cristo. É isso. Independente do que você faça, onde você faça, no momento que você faça, o centro da nossa vida é um só, que é Deus, é Cristo. E a cada um de nós, olha só, agora que vem um negocinho aqui, a participação especial do Espírito Santo. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E eu quero falar com vocês nessa manhã um pouquinho sobre dons também. E deu dons aos homens. O que são esses dons? Presentes, algo da particularidade, da essência de Deus que opera através de nós e em nós. Olha, gente, coisa maravilhosa. O que significa ele subiu? Senão também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Aqui ele está falando a respeito da obra completa de Cristo, aquele que desceu ao inferno, aquele que absorveu todos os pecados da humanidade, aquele que foi capaz de vencer a morte por uma atuação do Espírito Santo sobre ele e que nos deu vida, a vida que nós temos hoje, essa vida abundante. E é isso também que a gente celebra nesse dia de comemorar o dia de ceia, lembrando do sacrifício de Jesus, mas ainda mais do que ele fez, aquilo que ele ainda vai terminar de fazer, que é vir para nos buscar, vir para o segundo momento. Então, tem coisas para acontecer ainda, amém? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E aqui, então, o que é que esses dons compartilhados do Espírito Santo faz? Aqui ele vai categorizar, digamos assim, 5 dons que a gente chama de dons de ofício. E esses dons, eles têm uma finalidade na igreja, que é fazer o quê? Ele acabou de explicar. Com o fim de preparar os santos. Santos é quem? Quem foi santificado pelo Senhor Jesus. Se você aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você então agora passa a ser chamado de santo. Não fica chocado não, que a gente aqui fala a verdade. Amém? Santo. Você tem coragem de dizer, eu sou santo? Agora todo mundo, eu sou santo. Pronto, viva de acordo com isso. Isso é uma responsabilidade nossa. A fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o trabalho que nós desenvolvemos, então, para chegar à unidade de Cristo. Em Cristo, nós fazemos algo, nós edificamos, nós somos preparados. E ele vai continuar. Até que todos alcancemos a unidade da fé. E aí, eu fiquei pensando nesse trechinho, unidade da fé, ontem, e me ocorreu uma coisa, que isso vem dizer a mesma coisa que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10. Que andemos todos segundo o mesmo pensamento, o mesmo parecer, a mesma atitude, a unidade da fé, uma fé que é unida. A crença que nós temos é uma só. Amém? Pronto.
e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade. Outra palavrinha que também, às vezes, foi esvaziada em o seu significado. Muita gente acha que maturidade é completar anos de vida. Maturidade, às vezes, é uma pessoa mais idosa, mas a gente sabe, a gente está careca de saber, que muitas vezes não tem nada a ver maturidade com idade avançada, com quantidade de anos acumulados. Amém? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Para que, então, que a gente faz tudo isso? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, a gente tem coisas muito complexas e fundamentais aqui, nesse pequeno trechinho que a gente acabou de ler. A gente vive segundo um mesmo propósito, professando uma mesma fé que vai nos trazer a unidade e a maturidade em Cristo. E por que a gente precisa fazer isso? Se capacitar e entender a atuação ministerial dentro do corpo, para que nós não sejamos enganados por pessoas que vivem para enganar. Para começar aí. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, nele, que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Glória a Deus. Cada um fazendo aquilo que deve ser feito, agindo em cooperação, assim o todo cresce em amor. Nós fomos fabricados, já assim, de fábrica mesmo, o Senhor nos criou assim, digamos, com um defeito de fábrica. A gente não pode ser completo em nós mesmos. A gente precisa um do outro, para começar. E aqui o Senhor, nesse texto que a gente leu, o apóstolo Paulo, ele fala muito a respeito de unidade. Unidade é inteiro, é uma parte de todo, né? Aquilo que é que é indivisível. Só que como é que ele está falando de unidade? Você não está falando de diversidade, de cada um fazer a sua parte, cooperar? Como é que funciona isso na prática? Aí agora eu quero que você abra, então, 1 Coríntios, no capítulo 12. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai trazer, vai destrinchar um pouquinho mais a respeito dessa atuação, justa cooperação do corpo de Cristo para atingirmos essa unidade, essa maturidade. Amém? Olha só como é que ele começa. Irmãos, quanto aos dons espirituais, e aqui dons charismata ou carismata, significa aquele dom, aquele presente vindo de Deus de graça para você. Aqui já fala um negócio para a gente maravilhoso. Ó, você não é aquele que é merecedor disso. E você não opera nos dons segundo aquilo que você faz. Não é porque você ora muito, amém? Não é porque você nasceu em berço cristão evangélico, não é porque você é o mais maduro de todos. Embora tudo isso ajuda, corrobora para que haja uma manifestação e operação dos dons da maneira certa na igreja. Mas não é por isso, é algo que vem de Deus. Amém? Quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês não tenham conhecimento a respeito disso, porque isso é um presente bom demais. E isso precisa existir e estar operando em nossas vidas. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Vamos só contextualizar rapidinho aqui. A primeira carta... as cartas, né? Escritas aos Coríntios, mas a primeira carta, especificamente, o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma série de correções de coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Aqui, o apóstolo Paulo vai tentando explicar para essa galera que converteu agora, que eles precisam viver segundo um novo jeito de vida, que é viver segundo aquilo que Cristo nos ensinou.
Então, é isso que ele vai ensinar durante toda essa carta. Então, ele vai corrigir muitas coisas que estavam acontecendo no meio daquele povo. E aí ele está falando a respeito dos dons. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que era conhecida pela manifestação dos dons muito aflorada. Mas essa aqui, nessa carta, a gente também encontra, por exemplo, o apóstolo Paulo ensinando a respeito do momento da ceia. Mas, na verdade, antes, né? Ensinando a respeito da ceia, quando ele fala assim, olha, a ceia é o momento que vocês fazem em comunhão. Vocês estão indo para a igreja, uns para poder comer demais, uns para poder beber demais, a gente ficando com fome, e ninguém está lembrando de Cristo. É assim que a igreja funciona? Não, não pode ser assim. E aí, ele então vai trazer essa série de ajustes para que essa vida perfeita, plena em Cristo, seja vista naquele povo. Agora, veja que mesmo dentro dessa carnalidade toda aqui que ele estava explicando, as pessoas operavam os dons para poder provar que o dom não vem de você, o dom vem de Deus. Amém? 3. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aí, eu acho muito legal, muito interessante, porque olha só o exemplo que ele deu acima. Alguém que fala segundo o Espírito de Deus não pode falar que Jesus é amaldiçoado. E aí eu fico pensando o que estava acontecendo na hora da manifestação dos dons naquela igreja. O que era o tipo de coisa que eles estavam entregando para o povo? Primeira coisa, você precisa conhecer quem Deus é. Então, para a gente desmistificar aqui essa ideia de que já que o dom é de Deus, ele faz quando ele quer, e a gente vê que o Senhor distribuiu dons aos homens à medida que ele quis, e ele opera quando ele quer mesmo, mas há uma responsabilidade do receptor nossa de entender a palavra de Deus para que a gente fale segundo a vontade de Deus e não segundo qualquer coisa que a gente está ouvindo. Amém? Por quê? Gente, porque Satanás e seus demônios também falam no ouvido da gente, você acredita? Oh, Deus. No nosso, não. Mas fala no ouvido de um povo aí. Povo que vem fazer confusão. Então, a primeira coisa, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Porque eu não posso falar segundo o Espírito, em algum momento falar algo que é contra aquilo que Jesus é. Jesus é amaldiçoado? Jesus amaldiçoaria alguém? Eu não posso falar segundo o Espírito que algo de ruim vai acontecer com você sem que seja algum tipo de alerta ou profecia por uma vida que você já está vivendo fora a vontade de Deus. Amém? Por exemplo, chega alguém e fala assim, eu estou falando em nome de Deus, vai falar uma profecia para você, e fala que você vai morrer. Uai, por quê? Primeira coisa, por que eu vou morrer? Mas a gente tem que ter cuidado, porque muita gente que não tem maturidade acolhe isso e fala. E aquilo que a gente acredita, a gente vive e acontece. Por que eu vou morrer? Eu estou vivendo afastado do Senhor? Eu estou ignorando as leis de Cristo? Entende? O Senhor não falaria esse tipo de coisa. Agora, estou vivendo em pecado, deliberado. Se você não mudar, se você não melhorar, se você não tomar termo, menino, o fim é esse. Pode ser. Mas a gente tem que discernir as coisas. Eu tenho que conhecer quem é o Senhor, qual é a vontade dEle, o que o Senhor faria, o que o Senhor falaria. Amém? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Nós falamos agora, quando nós lemos Efésios 4, a respeito de 5 tipos de dons ministeriais. Apóstolo, profeta, pastores, mestres e evangelistas. Há diferentes tipos de atuação, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, independentemente da variedade, da atuação, da manifestação do Espírito Santo, do dom que está operando, daquilo que está acontecendo no nosso meio, é Deus que faz tudo. E se é Deus que faz, não pode ter confusão. Aleluia! Não pode ter divergência no falar. Porque aquele que profetiza, que fala segundo o Espírito de Deus, não pode falar que Jesus é amaldiçoado.
7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. A cada um é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Se ele está falando a cada um, e aqui nós somos muitos, quer dizer que cada um de nós pode e deve operar segundo a manifestação do Espírito. Amém? Você está operando segundo a manifestação do Espírito? Aleluia! Eu não quero te condenar, não quero que você saia daqui chateado, eu quero apenas despertar isso em você. Porque se a Bíblia fala que a cada um, porém, opera segundo uma manifestação diferente, e nós já sabemos, também aqui em 1 Coríntios fala que o Senhor não tem partidarismo, Ele não tem filhos preferidos, todos nós, em algum momento, em alguma medida, nós vamos operar na manifestação dos dons do Senhor. Amém? Para quê? Para o bem comum de todos. Quando eu falei que a gente nasceu com um dever de fábrica, que a gente não é completo em nós mesmos, significa isso, que por mais que o Senhor, Ele compartilhou, Ele concedeu à minha vida um dom de ensino, o dom de ensinar com facilidade, de trazer um entendimento dessa forma que é por unção, não é por aquilo que eu sou, mas a unção que opera no nosso meio, eu não posso achar que pelo entendimento das Escrituras que eu tenho, eu estou completa e isso basta. Eu preciso daquele que profetiza, eu preciso daquele que opera os dons de cura, os dons de milagres, aquele que fala palavras de sabedoria, aquele que fala variedade de línguas, aquele que interpreta. Eu preciso disso para que eu seja completa, assim como cada um de nós. Amém? Então a gente precisa uns dos outros. Amém? Vocês estão animados? Estou vendo que estão. Aleluia! A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito. E aqui, nos próximos versículos, ele vai falar que variedade de dons e manifestações é essa. Eu acho muito legal, porque ele vai dizendo aqui o que é que acontece no nosso meio, segundo a ordem do Espírito. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, ele vai afirmar isso várias vezes, que é para ninguém ficar confuso, ninguém falar que não entendeu. Ao mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé. E aqui, gente, a fé não é a fé comum que todos nós temos. É um dom mesmo específico de fé. A gente até chama de fé especial. Mas aí você vai ver isso no Rema, na matéria Manifestações do Espírito. Quem não matriculou, fica a dica, dá tempo, então corre. Pelo mesmo Espírito, há outro dons de curar. Pelo único Espírito. Há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, e há outro variedade de línguas, e ainda outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribuiu individualmente a cada um. Como a gente quer? Não. Como Ele quer. Vamos chegar lá. Ora, assim como um corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um mesmo corpo. Assim também, um corpo, você está vendo, você sabe aqui, né? Há alguma unidade, mas que opera com muitas coisas que são diversas, não é? Você vai lembrar lá da biologia que você é constituído por células, e as células formam os tecidos, e os tecidos os órgãos, e os órgãos vão se distribuindo, e aí você tem os membros, e os membros juntos o corpo, não é? Cada um com uma especificação. E no final aqui desse capítulo, ele vai falar algumas coisas que são bem interessantes a respeito desse corpo. O fato é que, independente da função que você tem, você precisa operar junto com o outro. Não dá para poder viver sozinho. É porque o Senhor, Aline, compartilhou comigo o dom da fé especial. E você não sabe, a minha oração lá em casa, o negócio é poderoso, o que eu falo acontece. Se não for para a edificação e o bem comum, não adianta de nada. É junto, é para todo mundo. Você ficou feliz agora, eu tenho certeza. Pois, em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito,
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Lembra a formação dessa igreja aqui? De gentios, ou seja, aqueles que antes de Cristo não tinham herdado a bênção de Deus porque não eram descendentes de Abraão. Então, por isso que ele fala, ó, todo mundo aqui foi batizado em Cristo. Não tem mais isso de ser só o judeu, não. Judeu, grego, escravo, livre, qualquer coisa. Todo mundo que aceitou Cristo, então, é um só. Imerso em Cristo. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Se o meu pezinho, bonitinho, falar assim, eu não sou a mão, eu não estou pegando nada, estou aí sustentando você para poder andar, tenho que emagrecer porque está difícil. Imagina! Para você dar uma risadinha. E aí? Estou falando de mim. Nelson me agradece. E aí? Eu não sou mão. Não estou segurando o microfone. Não estou aí acompanhando você com seus gestos. Eu não sou corpo, não, Aline. É corpo sim, pezinho. Tá junto. Vai ter que estar junto com todo mundo. Amém? Mesmo que eu não goste. E ele vai falando os exemplos. Eu não preciso nem falar por mim mesmo. Olha só. E se o corpo fosse... Se todo o corpo fosse só olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Pensa que confusão seria. Pensa, todo mundo seria incompleto. Existe uma ordem para a igreja. Permaneçam juntos, unidos. É assim que a gente anda a encontrar, a buscar e avança para a maturidade em Cristo. E todo mundo aqui individualmente, eu sei que você está aqui nessa manhã, você tem o desejo de buscar a maturidade em Cristo. Senão você não estaria aqui. Domingo de manhã, gente. Né? Você está aqui buscando isso. E eu sei que é um desejo pessoal, mas esse desejo pessoal, no Senhor, ele se encontra na coletividade. Todo mundo aqui buscando a mesma coisa. E aí a gente começa a se encontrar. E aí, quando sobe alguém aqui para poder ministrar, e aí fala, nossa, essa mensagem, entendi, vou fazer. Aí está no momento, do nada, você recebe uma inspiração do Espírito, você levanta, fala algo inspirado pelo Senhor para o outro, e isso testifica. E aí, de repente, é algo que aquela pessoa estava trabalhando, mas estava assim, será que é? Será que não é? Não, é mesmo, você vai operar em dons de milagres. E essa pessoa é tomada por um encorajamento, e aí ela começa a ficar indignada em ver gente doente perto dela. E ela fala, o Senhor falou comigo que eu vou operar, então eu vou operar. E aí ela começa a fazer orações simples e as pessoas são curadas. Meu Deus. E aí você tem então a atuação de muitos dons no corpo. Um explicou a palavra, você ouviu, recebeu no seu coração, o outro falou, tem um negócio aqui me incomodando. Reagan vai falar que é como se fosse um gato arranhando, né? Algo que você precisa fazer alguma coisa. Um desejo muito forte de tomar uma atitude segundo aquilo que você está pensando. E ser guiado pelo Espírito não é ciência de foguete, não. Mas tem que ter maturidade. Lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo ele vai falar isso também. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, mas aqueles que são filhos maduros. Aquele que ainda é bebê espiritual, e eu não vou conseguir entrar nesse assunto agora, a respeito de níveis de maturidade, mas você tem cultos aqui que falam sobre isso, tem o Rema também que vai explicar muito bem. Mas você precisa ter um nível de maturidade para poder conseguir entender e discernir o que é a voz de Deus. Mas como é que ela acontece, então? Comigo, acontece como se fosse um pensamento meu mesmo. Eu não escuto uma voz. Eu não vejo nada assim, nossa, espetacular. Eu sei que o Senhor... nós acabamos de ler aqui a respeito das manifestações do Espírito. Gente, o Senhor não é limitado. O Senhor faz coisas espetaculares. O que está acontecendo aqui nessa manhã, uma exposição da palavra e unção para fluir, para todo mundo conseguir receber em seu coração, é uma manifestação do Espírito espetacular. Porque às vezes a gente trata como espetacular só ventania, não sei o quê, o povo rodando, gritando, caindo. Não, não é só isso, não. Isso também. Na igreja que faz isso da maneira certa. Parênteses. E aí, você precisa discernir isso bem.
Por quê? Há uma responsabilidade também naquilo que a gente recebe do Senhor, que a gente vai transmitir aos outros. A gente não pode simplesmente falar assim, pensei nisso, já sei, é de Deus, vou ir. Se você é maduro, você consegue discernir rapidamente se é ou não. Mas se você ainda não chegou no estado de maturidade, de entender aquilo que está acontecendo, pode ser que o Senhor te falou uma coisa, na hora de entregar, você foi lá e entregou outra, e ao invés de ajudar, de edificar aquele irmão, você causou algo que foi o contrário. Amém? Então, a gente precisa mesmo dar a máxima importância para entender, conhecer as Escrituras, para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor falou que a gente tem que fazer. Lembra quando eu comecei falando a respeito de que isso é um presente da nova aliança? Agora, por intermédio de Cristo, os bens foram repartidos e compartilhados com todos nós, mas na antiga aliança, e a gente vai ver isso em todo o Antigo Testamento, você conhece aí vastamente a Bíblia, né, no Antigo Testamento, você vê que quem operava, segundo algumas manifestações, eram profetas, reis e sacerdotes. Não era o povo todo, não. Eles dependiam da expressão do Espírito especificamente nessas pessoas. Agora, na nova aliança, nós estamos vivendo em um tempo onde a gente vive de acordo com promessas superiores àquelas que o Senhor fez para os povos antigos, e que a gente às vezes fica assim, eu queria viver como Abraão. Não! Você vive agora na nova aliança como Cristo. Como aquele que recebe do Senhor no seu coração aquilo que Ele quer. Amém? Vamos lá. 18. De todo fato, Deus dispôs a cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se fosse só braço, o braço sozinho faz alguma coisa? Onde estaria o corpo? Como enxergaria? Como iria? Como esse braço ia ser alimentado? Se ele não estiver conectado ao corpo, ele não pode ser alimentado. Um membro desconectado ao corpo é um membro morto. Você sabe disso, não é? De novo, a gente tem que estar unido. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E aqui eu quero pular com você para 1 Coríntios 13. Mas antes eu quero comentar sobre isso. Os membros que parecem mais fracos são indispensáveis. Por quê? Porque a igreja, ela aprendeu, não sabemos por quê, e eu imagino que por uma influência de Satanás, obviamente, às vezes a gente tem a tendência a valorizar algum tipo de operação e manifestação dos dons. Não é? Você ficou calado, mas eu sei. Por exemplo, às vezes as pessoas vão na igreja atrás de profeta. Pois é. Profeta tal está vindo. Não fica uma cadeira vaga. Porque esse homem fala segundo a vontade de Deus, eu vou lá buscar o que ele tem para mim. Peguei você, né? Você busca o que você tem para você na palavra, querido. É preciso profeta? É preciso profeta. É claro que precisa. A gente precisa dessa operação, dessa manifestação do ofício do profeta. Mas eu não posso supervalorizar esse ofício ou esse dom em detrimento dos outros. Porque todos são importantes. Todos operam segundo o mesmo Espírito. E o Senhor não tem filhos preferidos. Se ele tivesse, então, talvez o profeta fosse preferido e o Senhor estaria mentindo e o Senhor não mente. Porque a gente tem a capacidade maravilhosa de ter muita empatia com aqueles que são iguais a nós. Eu sei. Eu amo quando vem mestre. Eu sei, eu estou abrindo meu coração para você. Não é que eu não gosto dos outros, eu gosto, eu preciso, dieta balanceada. Tem dia que é feijoada, tem dia que é arroz com feijão, tem todo dia é saladinha. Tudo isso acontece e precisa para o nosso corpo funcionar bem, unido, ajustado, frutífero, nos conduzindo à maturidade em Cristo. Mas eu sei que às vezes a gente fica tendencioso a buscar só um tipo de alimentação. A gente faz isso na vida diária. No nosso corpo mesmo, alimentação, não é? A gente às vezes gosta de comer só um tipo de alimento. Mas no Senhor é assim?
Não, eu tenho que me expor àqueles que vão falar debaixo de uma inspiração do Senhor e vão trazer palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, variedade de línguas, e vão interpretar essas línguas. E que vai haver um culto que vai ser só cura, manifestação de milagres. E aqueles que vão trazer o ensino da palavra. A gente não pode querer só um tipo de dieta. Amém? Porque a gente precisa um do outro. E 1 Coríntios 13, a gente costuma usar esse texto muito para falar sobre, basicamente, ou às vezes em sua maioria, a respeito de relacionamento conjugal, não é? Eu vejo esse texto sendo trabalhado, às vezes, muito assim. Só que 1 Coríntios 13, ele está numa posição que me chama muita atenção. Lembra que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, amém? São cartas, são inteiras. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve para poder corrigir situações que estavam acontecendo lá na igreja de Corinto. E aí, você já escreveu alguma carta? Ou você já viu alguma carta? Já deve ter visto, né? Você começa a escrever o assunto e as coisas não são desconexas, não, né, gente? Para a gente ajudar o nosso leitor, para ele poder ler a carta e entender o que está acontecendo. Então, ele vai e começa a falar, 1 Coríntios 12, ele está explicando, todo mundo aqui é importante, todo mundo aqui é especial, todo mundo aqui opera segundo a vontade do Senhor, e isso é bom, e o Senhor deseja para que nós sejamos um. 1 Coríntios 13, vamos lá, corre aí na sua Bíblia, se for digital igual a minha, senão você procura a sua página. Ele começa assim. Aliás, eu vou ler aqui o último verso do capítulo 12, que é o versículo 31. Entretanto, ele explicou todos esses dons, falou da importância da unidade. Você já entendeu isso, né? Ele vai falando aí, corpo, olho, pé, mão, todo mundo é um só, todo mundo precisa de todo mundo. 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho mais excelente. E aí, gente, isso aqui é um tapa no peito. Porque ele estava falando da manifestação dos dons que é dada ao Senhor, algo divino na nossa vida. E ele vira e fala assim, agora eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. É o quê? Aí ele fala assim, 13, verso 1. Fica aí comigo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver o quê? Lê aí na sua Bíblia. Amor. Serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. E aí, ele está falando assim, você que participa, que você foi agraciado com o dom de falar em línguas, de repente variedades, de repente aqueles que interpretam. E aí começa um irmão a levantar, e ele lá era branda na sochura, aí o outro levanta e fala, eu te digo. Você, se você faz isso, se você não tiver amor, você é só barulho. Como um prato que ressoa, como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Eu não sei tocar não, mas imagino que é aquele pratinho ali que fica assim, só. Só, não é, Dan? E aí, se tocar só isso, a gente aguenta ficar aqui? Não. Olha lá, Breno. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios. Aqui ele apelou. Saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha a fé capaz de mover montanhas. Aquilo que o Senhor explicou para os discípulos lá em Marcos 11. Eu falei, a montanha saiu do lugar, tirou-se no mar, uma fé especial nesse nível. Se eu não tiver amor, nada serei. Você acha que ele para aí? Ainda que eu dê tudo aos pobres, tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valerá. E aí eu te pergunto, esse texto, ele está colocado aqui só porque o apóstolo Paulo lembrou, vixe, tem que falar do amor, senão esse povo vai ficar... Ele está falando, sabe o quê?
Se vocês não tiverem amor, vocês não conseguem conviver com as altas habilidades e características que o Senhor capacita vocês para viver. A gente tem que ter amor para poder andar em unidade, em comunhão, operando o que é divino. E aí, meu querido, o negócio aperta para o nosso lado. Porque amor não é sentimento. Amor é traço de caráter. Amor não é o que eu estou sentindo. Amor não é, muitas vezes, o amor que eu aprendi, que foi me dado. É interessantíssimo. E a expressão, de novo, da sabedoria de Deus, não deixar a gente ficar imaginando ou fazendo o amor do jeito, vivendo, né, o amor do jeito que a gente queria. Tem instrução. Não interessa. Se você estiver recebendo, e a gente já viu que os dons são compartilhados, e aí você também vai aprender, tanto no Rema, quanto nessa igreja, se já não aprendeu, a respeito de diferenças de manifestação dos dons e aquilo que é fruto, aquilo que está sendo expresso na sua vida, há uma diferença. Muitas vezes, tem pessoas, né, que acham, por uma falta de conhecimento mesmo, que se tem alguém operando debaixo de algum dom do Senhor, essa pessoa está totalmente aprovado. E não é assim. A gente tem que estar aprovado, mas os dons operam para a edificação do corpo. E isso não quer dizer que aquela pessoa está vivendo em amor, muitas vezes. E como é que eu sei? Porque o amor tem uma atitude. Amor é uma característica. E o que o amor é? E ele vem descrevendo. Eu não quero ler com você esse texto todo, porque não vai dar tempo. Mas o amor, ele traz consigo, em seus traços, nas suas atitudes, por exemplo, humildade. E quem é a pessoa mais humilde que você conhece, a não ser Jesus? O Senhor fala isso. Venham a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei, darei descanso, sejam mansos e humildes de coração. Mansidão e humildade não é uma sugestão para a nossa vida. Não é, hoje eu estou querendo comer isso, amanhã eu não quero. Não, tem que estar no prato todo dia. Eu vou ousar dizer que tem que ser o prato. Você não coloca nada em cima se não tiver humildade e mansidão. Tem que ser. Humildade. E aí tem gente que vai confundir também. Porque, né, de novo, as palavras elas vão perdendo o significado e aquilo que é exatamente. Humildade não é você se considerar menor ou inferior, porque, ai meu Deus, alguém vem e te elogia por algo bom que você fez e você, foi nada. Não, agradece, você se esforçou para isso. Alô, obrigada, que bom que você reconheceu. Mas é você ter um pensamento sincero sobre você mesmo. E a gente tem a Bíblia nos instruindo a isso, não é? Você vê lá em Romanos 12, não venha pensar além ou aquém de si mesmo. Não tenha um pensamento sobre si mais elevado. Por quê? Humildade tem que estar constante na nossa vida. E é pela humildade que a gente consegue, de verdade, servir uns aos outros. Porque sem humildade a gente não consegue. Porque eu não vou servir o outro naquilo que eu quero, eu vou servir o outro naquilo que ele precisa. E se eu não tiver humildade, eu não consigo identificar, eu não consigo enxergar o outro. Porque a primeira coisa é eu achar que eu posso viver sozinho. Não é? E aí tem amor operando. E aí quando o Senhor falar comigo para eu operar segundo a manifestação do dom que Ele quer, para trazer algo para o corpo, eu vou conseguir fazer isso da maneira certa, da melhor maneira possível. É um conjunto de muitas coisas, gente. Eu tenho que conhecer o Senhor, conhecer a palavra, ter sensibilidade, ter amor, empatia, humildade, mansidão. Amém. Paciência. Nós lemos também, já nessa manhã, a respeito de ser suporte uns dos outros. Suportar uns aos outros. E aqui, de novo, suportar uns aos outros não é você aguentar aquela pessoa chata. Não aguento mais, você tem que suportar. Suportar é você ser suporte.
é você estar no nível de juntas, bem ajustados, interligado, a ponto de que, primeiramente, pela característica de amor que habita em você, você não deixa o outro sozinho. Você não deixa essa pessoa passar os perrengues dela na vida sem falar nada, não. Isso é amor. Se importar com o outro. E aí você pode ler lá depois de 1 Coríntios 13, falando que o amor não busca seus próprios interesses. E eu quero até dar uma dica para você. Leia 1 Coríntios 13, todo em casa. Pode fazer isso hoje, que é para você não esquecer. E aí, quando tiver lá a palavra amor, coloca Jesus. E aí você começa a criar uma imagem. Como é que é o amor mesmo? É Jesus. Como é que eu tenho que fazer? Viver como Jesus. Jesus não busca seus próprios interesses. Se fizesse isso, ele não tinha orado falando assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele ia falar, o quê? Vou colocar minha trouxinha aqui e vou embora. Estão querendo fazer o quê comigo? Não busca seus próprios interesses. Não suspeita o mal. Há um tempo atrás, recente, algumas pessoas da diretoria escutaram muito falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas a gente sabe quando o amor é amor e quando o amor é só uma palavra vazia, não sabe? A gente sabe. E o corpo também sabe. Porque, como a gente está aqui, todo mundo junto, operando, ajustado, avançando e crescendo para a maturidade, todo mundo junto, a gente sabe quando as coisas começam a ser diferentes do que elas deveriam ser. E o amor é o caminho, é o asfalto, é o tapete, é a base, onde nós vamos conseguir ter a manifestação dos dons em completo na Igreja de Cristo. E eu não falo da igreja só aqui, nossa igreja, Verbo da Vida, a Igreja de Cristo. Talvez você está aqui nos visitando hoje, mas você é de outra igreja. Não é que você opera os dons aqui, você opera os dons porque você é parte do corpo. Onde quer que você esteja. E eu acho interessante, lá em 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo ele elenca, ele fala sobre línguas, profecias, fala sobre a fé, fala sobre o dar tudo, não é? E veja só, como o desequilíbrio e a falta de amor não sustenta nada. Por quê? Se a pessoa ela tem essa, digamos assim, esse dom, né? Recebeu esse dom de línguas, e é a pessoa da oração da igreja, os intercessores. E aí, eles, né, tudo é oração é para todo mundo, viu, gente? Amém? Mas você viu que tem aqui algo que é do dom. Se essas pessoas não estiverem agindo em amor, sabe o que vai acontecer? Daqui a um tempo, eles começam a não se importar com a igreja. Começam a orar à vontade deles. E aí você tem o quê? Rachadura, divisão. A mesma coisa acontece com aqueles que acham que têm fé demais. Não. Aconteceu porque eu falei. Não, aconteceu porque eu estava lá. Não. E aí começa, por algum motivo, a ter separação entre as pessoas que às vezes não estão operando dentro desse dom. Porque cada um exerce uma função. E aí, de repente, aquele que não opera nesse dom não tem fé? Não, claro que não. Todo mundo tem fé. E aqueles que estão completamente voltados para o social? Maravilhoso, tem que ter na igreja. Mas a igreja não é só o social. E aí, se a gente não tiver amor, os dons, eles não cumprem o papel que eles têm que cumprir, que é levar à maturidade. Eles não cumprem aquilo que veio para ser, juntar um corpo e ser a expressão de um, como nós lemos em Efésios e em 1 Coríntios 12, um mesmo Espírito, um só Deus, um só batismo. As pessoas têm que olhar para a gente, em igreja, e enxergar um. Eu acho maravilhoso nosso ministério, Verbo da Vida. O apóstolo Guto, ele fala isso. O nosso ministério ele não é um ministério de uma estrela. Não tem um que brilha, não tem um que desponta. Nós somos um ministério de uma constelação. Eu acho isso maravilhoso. E é realmente.
a gente tem que ter cuidado para não deixar uma influência mundana entrar na nossa mente e criar raízes, falando que o dom que você opera é mais importante do que o outro, é mais necessário que o outro. Porque aí, certamente, haverá um desequilíbrio e o amor ficou, ó, muito distante. Não é? E o que a gente faz hoje, nesse dia de celebrar ceia, se não celebrar a unidade do corpo de Cristo? O Senhor Jesus, quando ele vai falar isso, lá em Lucas 22, né, ele está fazendo ali a última ceia, ele fala com os discípulos que ele desejou ansiosamente participar da ceia. E aí, gente, eu quero que você entenda a tradução, tá? Ansiedade não vem de Deus e Jesus não estava ansioso. É uma ideia ali de que eu desejei, eu tinha expectativa. Eu já estava assim, ó, doido para esse dia chegar, para participar com vocês dessa última ceia. Ele não fez sozinho. Ele reuniu os 12. Era um momento de comunhão, de partir o pão, de celebrar a libertação do povo hebreu do Egito. E ele fala, façam isso em memória de mim. No Evangelho não tem nada que vá puxar para a individualidade. Nada. Façam isso em memória de mim. E Cristo é o quê? A gente leu também o cabeça. Aquele pelo qual nós recebemos o comando. Pelo qual fala as funções. Pelo qual, por meio de instruções, fala, agora vai lá a mão, pega isso, pé, me leve até lá, boca, comece a abrir, cordas vocais, emitam o som. Olho, é para olhar para lá. A instrução do corpo de Cristo. E a gente celebra isso aqui não é porque, eu estarei com o Senhor, porque eu sou santo demais. Nós estaremos com o Senhor, porque Ele morreu e se entregou no nosso lugar. E Ele deu uma instrução para esse tempo. Eu quero ler com você rapidamente o finalzinho de 1 Coríntios 13. Não posso deixar para trás, não. Vai lá no verso 11. Não, 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, e ele está falando de Jesus, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando eu deixo de ser criança, eu preciso andar em maturidade, em amor. Pois agora, vemos apenas um reflexo obscuro, como num espelho. Mas então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente na mesma forma com que sou plenamente conhecido. Agora o que eu conheço é parcial, mas quando ele vier eu vou conhecer ele como eu estou me vendo. Assim permanecem agora 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E se você quiser colocar a ordem de importância em algo na sua vida, o texto já fala. O maior deles, porém, é o amor. Então a manifestação e operação dos dons é para agora, é para esse tempo, que a igreja de Cristo está aqui na terra, operando. Quando ele vier, o que vai restar? Fé, esperança e amor. E o amor, sem sombra de dúvida, é o mais importante deles. É o maior deles. Por quê? O amor é a cola. Sem amor, não adianta nada. Sem amor. Se você for prestar atenção na descrição lá do inicinho de 1 Coríntios 13, sem amor, eu não transmito nada, mesmo que eu fale segundo uma instrução do Senhor.
Cadê? Eu não sou nada, mesmo que eu opere debaixo de uma instrução e de uma fé capaz de mover montanhas, e mesmo que eu dê tudo e me entregue, eu não ganho nada. E eu não ganho nada, eu não ganho vida eterna. Se eu não tenho amor, eu vivo só para essa terra. Mas o importante não é viver agora, embora faça parte. Mas o importante é estar com Ele na eternidade. E aí? Agir em amor não é uma sugestão. Não é escolha A, B, C ou D. É a base. A maturidade, a manifestação do Senhor completa na plenitude, ela só é visível no nosso meio quando a gente opera em amor. Quando eu não estou pensando o que é que eu vou ganhar com isso. Quando eu não estou pensando na minha reputação. Quando eu não estou pensando em eu vou fazer para aparecer, eu vou fazer uma performance. Queridos, o Senhor, Ele não fala diretamente com as pessoas só quando sobe alguém aqui e muda a voz, não, tá? Ele fala com você quando você está lendo o texto bíblico, quando você está orando, quando você está se expondo à palavra. Porque há uma ideia de que para a gente perceber a manifestação do Senhor, tem que ter algo que nos muda. Não. Não. O que nos muda é a palavra. E aí, o meu caráter tem que estar ajustado ao de Cristo mesmo. Porque pensa que coisa vergonhosa para o Evangelho é eu falar segundo Deus e eu não viver segundo Deus. Que coisa vergonhosa. São aqueles homens que vão chegar diante do Senhor Jesus, Senhor, mas em seu nome, eu falei o nome de Jesus, eu gritei, em nome de Jesus eu expulsei demônios, operaram-se milagres diante de mim. E Jesus vira e fala assim, eu não te conheço. Por quê? Aconteceu, porque é para o bem do povo. Porque para a minha vida e para a sua ser completa. Mas entende como isso é perigoso e traz um prejuízo visível para você. Vamos ficar de pé. Sabe, o Senhor, Ele deseja para nós, e a gente já sabe disso por inúmeros textos bíblicos. Você já ouviu dizer, certamente em sua vida, que Deus é bom. E que Ele quer para a gente uma vida boa, perfeita e agradável. Romanos 12 veio dizer isso. E o Senhor veio para nos trazer vida abundante. A abundância é muito de tudo. Muito de tudo. Então, se um dia eu venho para a igreja, ou eu encontro com algum irmão e eu estou precisando de alguma coisa, eu vou encontrar suprimento nesse irmão. O que quer que seja. Um abraço, uma palavra, um conselho, uma oração, uma ajuda, o que quer que seja. Só que a gente só consegue fazer isso agindo em amor e entendendo a nossa responsabilidade em sermos participantes de uma aliança cujo Senhor quer que opere assim. Não fica esperando Deus descer aqui e fazer as coisas. Não vai. É você que vai fazer. Eu que vou fazer. O Senhor já veio e fez tudo o que precisava. Agora está com você. É aquela brincadeira que o pai joga a bola pro menino. Vai. Faz o gol. É você. E a gente vai fazer esse momento de tomar a ceia agora. Já queria chamar os diáconos para se posicionarem. E eu quero ler com você também um texto que a gente lê bastante, né? No momento de ceia. Que também está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11.
23. Vocês podem ir entregando, gente, enquanto eu vou lendo, tá? Por favor. Pois, o apóstolo Paulo falando, tá? Falando da igreja de Corinto. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E aqui eu quero só explicar a você rapidamente, porque tem muita gente que faz esse momento de ceia de um jeito que não é o que o Senhor está instruindo. De um jeito que não é o que o Senhor está instruindo. A ceia, ela vai falar de um memorial, uma celebração. Sabe quando você comemora aniversário e você reúne as pessoas para comemorar o aniversário? Está lembrando de vida. A ceia é a lembrança de que Jesus veio, morreu por nós e que ele ainda vai voltar. A gente faz a ceia até quando? Tem data para acabar, até que ele venha. E aí o 28, 27, ele fala: todo aquele, porém, que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. O que é isso? O que é beber indignamente? Gente, aqui não tem nada de místico não, viu? Isso aí que você recebeu é um copinho de suco e um pãozinho. Só que a ceia é para lembrar de Jesus, quem nós somos nele. E se você, por acaso, está numa igreja e está fazendo um momento de ceia sem essa consciência de corpo, de Cristo, de entender quem Cristo é assim que você está bebendo indignamente. É isso que ele está dizendo. É porque a gente faz esse momento com essa importância. Aí o 28 ele fala: examine a cada um a si mesmo e então coma e beba do cálice. Examine a cada um de si mesmo. Para poder pensar aí. Epa, estou com o Senhor, nasci de novo. Lembra que eu falei que o apóstolo Paulo estava corrigindo a igreja de muitas coisas? Nessa igreja também acontecia muitos problemas de relacionamento. Então as pessoas estavam lá falando que era de Cristo, operando os dons, mas com inveja, com briga, com intriga. E isso é amor? Examine-se a si mesmo. É isso que ele fala. E participe, e lembre, e faça festa com essa boa esperança. É isso que a gente faz na ceia. Então, o que é a instrução para a ceia? É você fazer parte do corpo de Cristo. É você ser aí uma desses membros, uma dessas células. E aí, nesse momento, eu quero saber se tem alguém aqui nessa manhã que nunca se entregou de fato, de verdade, para o Senhor Jesus. Tem alguém? Eu quero conhecer você e nós vamos orar com você. Esse é o único requisito que a gente vê aqui, para que não faz sentido nenhum você tomar ceia, se você não fizer parte do corpo. Tem alguém? Todos salvos? Aleluia. Então, se todo mundo está salvo, todo mundo está em Cristo, enxertado em Cristo, é parte do corpo, você pode e deve ceiar. Mas eu não sou dessa igreja. Querido, a ceia é para a igreja do Senhor, é para o corpo de Cristo, não é para um endereço. Você pode ceiar não sendo aqui. Ceando aqui, você não está assinando o contrato de membro pleno Verbo da Vida. Você está só participando da festa junto com parte do corpo da família de Cristo. Só isso.
que é maravilhoso. E aí, eu quero então que a gente faça esse momento com essa consciência de que somos corpo, de que operamos em amor, de que vivemos uns para os outros e de que a nossa esperança é Cristo e que nós fazemos isso por causa dele, por ele. E ceia, gente, depois que eu entendi ceia, para mim virou um dia de festa, dia de festa assim mesmo, porque a gente está comemorando aquilo que o Senhor fez e com muita expectativa, como Jesus fez aquela última ceia, com muita expectativa, aguardando até que Ele volte. Você recebeu aí então os elementos da ceia. Tem um potinho bonitinho, chique, e um copinho. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço para abrir, peraí. É igual abrir garrafinha de água. Dá uma rodadinha e puxa pra cima. Então nós vamos participar do pão. Participe só do pão neste momento, sabendo que o Senhor Jesus, Ele é aquele que é a expressão de Deus, que Ele é a expressão de um amor mais puro e é o nosso alvo. Participe do pão neste momento. Você é corpo, como você é um com muitos, eu queria que nesse momento você trocasse esse cálice com o seu irmão. Lembrando que você precisa dele por causa do amor de Cristo. E você é um com ele. E que numa nova aliança nós não estamos sozinhos, nós falamos segundo o amor de Cristo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu uma vida nova. Obrigada, Pai, porque nós temos uma boa esperança. Obrigada, Pai, porque nós não vivemos segundo aquilo que vemos nessa terra, mas aquilo que nós esperamos no Senhor. Obrigada, Pai, porque o amor do Senhor opera em nós e através de nós. Querido, participe do cálice fazendo festa.
Aleluia. Eu queria saber se alguém hoje entrou aqui com algum sintoma de alguma enfermidade, algum diagnóstico. Você não vai sair daqui com ele, não. Tem alguém nessa manhã? Amém. Vou pedir para alguém, os amiguinhos, me ajudarem aí. Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos pela cura, Pai. O seu povo saindo daqui totalmente restaurado, curado. Nenhum sintoma, Pai. Nada vai fazer eles parar e proclamar a tua palavra, Pai. Nós cremos na tua cura, Pai. Nós cremos em saúde divina. Um corpo totalmente restaurado nessa manhã, Pai. Totalmente restaurado. Em nome de Jesus, Pai. Totalmente restaurados. Totalmente restaurados. Amém. E gostaria de saber se tem alguém que não recebeu o batismo no Espírito Santo. Como que eu sei que eu não recebi o batismo no Espírito Santo? A evidência disso é a oração em línguas. Então, se você não ora em língua, é um direito seu. Você vai ter experiências com o Senhor que você nunca teve. É a oração perfeita. Então, se você não ora em línguas, não foi batizado pelo Espírito Santo, eu vou convidar vocês para procurar o pessoal lá atrás, porque nós vamos explicar sobre isso. É um direito de todo cristão. Você que nasceu de novo, você tem direito disso, viu, gente? Não perde seus direitos, não. Amém? E gostaria de saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje. Levante sua mão. Aleluia, muitos irmãos. Olhem lá para trás, que tem uma dupla ali, Nós temos um presente para vocês. Obrigada por vocês terem vindo. À noite nós temos culto às 19 horas, então nós contamos com um presente para você aqui. E hoje é o Dia das Mulheres. No final tem lembrança, tem presente para você, gente. Aqui nossa igreja é excelente. Então, sejam abençoados na prática dessa palavra. E nós esperamos vocês hoje às 19 horas. Traga alguém.